Primeiro, a gente quer convidar o professor Frederico Mazzucchelli, que é professor da Unicamp, que contribui com as discussões do Núcleo de Economia e, por consequência, com o partido, principalmente pela leitura que a gente faz do livro dele, Capitalismo, Tendência e Crises, Contradições em Processo, Contradição em Processo. Professor, bom dia. Professor Renildo Souza, que é professor do curso de Administração da UFBA e também faz parte do Núcleo de Economia, Política e Desenvolvimento. Bom dia, Renildo. E o professor Sérgio Barroso, né, que para nós é professor também, professor da escola, coordenador do Núcleo de Economia, Política e Desenvolvimento e doutorando em Economia Social e do Trabalho da Unicamp. Bom dia, Barroso. Distribuir as... A ideia é a que o Barroso explicou ontem, né? Cada palestrante terá um tempo, 30 minutos, para expor a sua tese sobre a temática. E, após isso, a gente tem 3 pessoas, 3 camaradas já designados, 4, que terão 5 minutos para fazer suas considerações e questões. E, se sobrar algum tempo, a gente pode abrir ou não para que outras pessoas também façam suas considerações. Então, professor Mazzucchelli, Marx e o conceito de crise capitalista, 30 minutos, eu aviso com 20. Diminuir? Diminuir. Bom dia a todos. É mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, atendendo ao chamamento, ao clamor do meu amigo Barroso. Eu sei que nós teremos uma discussão bem profícua. E, já que estamos aqui numa reunião do Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, eu queria, antes de mais nada, deixar minha solidariedade ao companheiro Aldo Rebelo, que tem sido vítima de ataques insidiosos da imprensa, assim como o Orlando Silva o foi. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade ao Aldo, tá certo? Em segundo lugar, olha, piorou. O negócio aqui piorou. Não dá para desligar esse negócio aqui? É aumentar a temperatura. É para aumentar a temperatura. Ele abaixou. Bom, o tema que eu vou abordar diz respeito a Marx e o conceito de crise, né? Na verdade, a percepção que emerge após a leitura e a reflexão em relação ao Marx é que ele construiu um paradigma único de compreensão do capitalismo. Isso é tão mais verdadeiro quanto mais você vê o Marx banhado pela história e pela boa reflexão teórica posterior. Boa porque não foram grandes os teóricos posteriores a ele que se ocuparam do capitalismo. Então, na verdade, o Marx fica enriquecido quando você se debruça sobre a história e quando você vai a outros autores. Aí aparece o vigor de sua construção, ao mesmo tempo em que a história e mesmo a boa reflexão teórica posterior sem o Marx se veem empobrecidas, né? Então, às vezes a gente precisa se distanciar do Marx para a gente poder voltar a ele e voltar percebendo a grandeza da construção teórica dele, né? Ele estabeleceu, como eu disse, um paradigma único de compreensão do capitalismo. Ele não se debruçou sobre a análise de um capitalismo em particular, do capitalismo da Inglaterra. É claro que a Inglaterra era a referência, quando Marx escreve, é o grande país capitalista do mundo de então, e ele elabora uma compreensão profunda sobre
as conexões internas do regime do capital. Então, ele não está discutindo um capitalismo, outro capitalismo, ele está discutindo o capital, o regime do capital, né? E, como não podia deixar de ser, as crises aparecem aí como um momento dessa construção, né? Como um momento dessa construção. Já nas primeiras análises que ele faz, né, ainda da produção mercantil simples, a dimensão mercantil da economia capitalista, ele fala, ó, já existe aqui uma possibilidade formal de crises, né? E essa possibilidade formal ela vai ser explicitada depois, quando o dinheiro se converte em capital, e quando, no capítulo 3º, já, e nas teorias da mais-valia, ele discute as dimensões... Olha, tá meio... É a janela? É. Senão vai dar um... Ali, né? Só desligar. Hã? Pra cá, né? É melhor, né? Desculpe o fricote aí, mas não é... Depois de uma certa idade, a gente não aguenta qualquer coisa, não. Aí, obrigado. Obrigado. E, como eu dizia, no livro 3º e nas teorias da mais-valia, ele se debruça mais sobre a discussão das crises, mas num plano ainda abstrato. Quer dizer, o conceito central de crise no Marx é a ideia de crise de superacumulação, é a acumulação em escala excessiva vis-à-vis em relação aos limites da valorização, né? Como vocês sabem, houve uma imensa discussão depois do Marx em torno à qualificação das crises, mas como que as crises podem ser compreendidas, né? E aí, como sempre, o problema não é o Marx, mas os marxistas, né? Porque aí a coisa foi para várias direções, desde a ideia de subconsumo, que é uma ideia que em algum momento teve uma aceitação, até a ideia de que era impossível a expansão capitalista sem zonas não capitalistas, que é a ideia da Rosa Luxemburgo, ou a ideia de que existe uma tendência inexorável à queda da taxa de lucro e que as crises seriam manifestações disso. Em suma, existe uma variedade de interpretações que surgiram dentro do marxismo a partir da construção do Marx. Sendo que a construção do Marx está posta num plano de abstração muito mais elevado, muito mais alto, né? E a ideia de superacumulação efetivamente é a ideia que forte, né? A ideia de superacumulação, né? Que o capital, em seu movimento expansivo, tende a ultrapassar as condições de valorização, que são condições sobre as quais ele não tem controle, né? Bom, muito da boa reflexão teórica posterior ajudou a desvendar esse enigma, né, de por que ao longo de um processo de crescimento, de repente, inflete a acumulação. Certamente a análise do Keynes é uma das mais importantes nesse sentido. Só que, como eu disse antes, quando você estuda o Keynes, você percebe a ausência de um conceito de capital, que o diferencia ele do Marx. O Marx tem um conceito de capital que é extremamente abrangente, explicativo, e o Keynes, que mal conhecia o Marx, mas aí são as limitações
dos pensadores de Cambridge lá da época, né, que ele não entendia nada do Marx, achava que era uma construção menor, tal, quando na verdade é infinitamente superior. Então fica uma conversa complicada, mas ao mesmo tempo existe convergência, né? Existe uma convergência. Agora, quando a gente vai para a história e você vê ao longo da história a eclosão de violentas disrupções, como foi o caso da crise de 29 e 30, ou como foi o caso da crise atual, você volta ao Marx, você vê que o pioneirismo da análise dele, não é porque ele falava de crise, é porque ele dizia o seguinte, quer dizer, olha, a crise está posta como uma dimensão essencial do movimento do capital, né? Tudo parece correr normalmente, tudo parece fluir normalmente, até que você esbarra com limites que são sobre os quais o capital não tem controle. E aí as consequências são desastrosas, né? Eu escrevi um texto para a revista, não sei se vai sair ou não sei, mas buscando confrontar o que ocorreu na crise de 29 e 30 com a crise atual, né? E fundamentalmente as respostas que foram dadas, né? Mas o que aparece sempre como central nessa discussão é a precisão da análise do Marx. Quer dizer, não tem como escapar. Ele é um autor recorrente. Ele é um autor recorrente. Por mais que as pessoas queiram se libertar do Marx, muitas pessoas querem se libertar do Marx, o capital não se liberta do Marx, né? Porque a análise que ele fez desse regime de produção, ela é insuperável, né? Bom, eu não sei até que ponto vocês querem discutir a forma através da qual o Marx coloca a questão das crises, mas num primeiro plano, no plano mais singelo, né, quando ele discute a circulação mercantil simples e ele mostra a fratura do intercâmbio em dois atos, ainda no MDM, né? MD é a conversão da mercadoria em dinheiro e o DM é a conversão do dinheiro em mercadoria. Ele fala, ó, já no âmbito da circulação mercantil simples, que é uma abstração, existe a possibilidade da mercadoria não ser convertida em dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro pode ser um fim em si mesmo, ele é um fim em potência, ele pode ser objeto de atesouramento. E isso interrompe o circuito mercantil. Ao interromper, existe uma crise. Mas essa é uma possibilidade, diz ele, ainda formal. Formal por quê? Porque não está constituído o regime de produção capitalista. Quando você constitui o regime de produção capitalista e o MDM se converte em DM, aí sim, o dinheiro é o início e o fim do processo, né? O conceito de capital diz o quê? É o valor que se valoriza. O valor que se valoriza sob a forma monetária, sob a forma do dinheiro, né? E o dinheiro, passando a ser um fim em si mesmo, ele pode se autonomizar em relação ao circuito da reprodução mercantil. Ele pode não se converter efetivamente em meios de produção e aquisição de força de trabalho, né? Nesse sentido, o DMD' traz aquilo que era meramente formal, converte aquilo que era meramente formal numa possibilidade efetiva. Aquela possibilidade que era formal passa a ser efetiva, né? E isso vai aparecer de modo claro, né, na discussão da superacumulação de capital, que eu vou tocar nesse ponto, mas antes eu quero dizer o seguinte: esse conceito que ele constrói de valor que se valoriza
a partir desse conceito, que é um conceito que ele tem, só ele tem, né? Os outros tateiam, o Schumpeter tateia, o Keynes tateia, né? Eu estou dizendo da boa reflexão, porque a péssima reflexão nem não considera essas coisas, né? A partir desse conceito, ele penetra no âmago do regime do capital. E mostra o quê? Que esse é um regime que se funda, em primeiro lugar, numa relação antagônica com os trabalhadores, com o trabalho. Quer dizer, é constitutivo do regime de produção capitalista, o conceito de mais-valia diz isso, que você se contrapõe de modo hostil e antagônico aos trabalhadores. Essa é a primeira coisa que emerge. E isso aparece não só nas condições de miserabilidade da classe operária inglesa no século XIX. Se vocês veem um filme ou leem um livro do Charles Dickens, vocês vão ver o que era a condição da classe trabalhadora inglesa no século XIX. Então era uma coisa assustadora. Agora, isso está na natureza, quer dizer, o Charles Dickens do século XIX é Bangladesh do século XXI. Tá certo? É Bangladesh do século XXI. Então, e se contrapor de modo hostil e antagônico implica você não só criar e recriar um exército de reserva, mas influir em todas as esferas da vida econômica e social, produzindo a quebra dos nexos de solidariedade, de sociabilidade e convertendo praticamente a força de trabalho num insumo, como qualquer outra coisa, como carvão, como energia elétrica, como quer que seja. Então, isso está posto na natureza do regime. Antagônico, ele é antagônico, tá certo? E o desastre de Bangladesh mostra o que é isso. Quer dizer, grandes empresas multinacionais sediadas num país miserável, né? E cai aquilo tudo, morre um monte de mulheres, né? E o que é isso? O que é isso? Isso é a constante reposição do mesmo, é a reinvenção do mesmo, que é você se contrapor de modo hostil e antagônico ao trabalho, né? A solidão, a miséria, são mazelas que o regime vai produzindo. A mercantilização das esferas da vida, isso tudo são dimensões desse regime, né? Mas, ao mesmo tempo, é um regime virtuoso. Virtuoso em que sentido? No sentido de que ele revoluciona permanentemente as forças produtivas. Quer dizer, se você pegar o desenvolvimento da economia e do progresso técnico ao longo dos séculos XIX e XX, você vê que, bom, isso foi fruto do capital, né? Ele revoluciona, ele é revolucionário, né? Tem um momento no Capital que ele cita um autor francês, o Mirabeau, né? E diz, olha, é impossível, não me diga jamais essa tola palavra, né? Porque ele revoluciona permanentemente, cria e recria, né? Esse aspecto da criação e da recriação é que o Schumpeter se debruçou com muita inteligência. E o Marx, seguindo claramente os passos do Marx. Então, você tem um regime de produção que se contrapõe de modo hostil e antagônico ao trabalhador, mas que, ao mesmo tempo, é capaz de produzir uma revolução permanente, né? Das condições de produção material, né? Isso, a história só mostra o quão isso é verdadeiro. Quer dizer, não só o antagonismo, como esse virtuosismo. Isso tudo está no Capital, né? Mas diz ele, olha, ele é antagônico, ele é progressista, ele é revolucionário, ele revoluciona a base técnica permanentemente, mas, ao mesmo tempo, ele é contraditório. Ele é contraditório por quê? Porque o afã da busca incessante do valor, esse valor ensandecido, que é o conceito de capital, valor
neurotizado, o valor que só busca a si mesmo, né, tropeça com limites. Quer dizer, há um momento em que a valorização que parece infinita, ela se esvai. E a valorização se converte em desvalorização. Isso é a crise, né? Quer na sua forma estritamente material, quer na forma financeira. Quer dizer, a inflação de ativos também é a mesma coisa. A crise atual, com a invenção do festival de derivativos e tudo mais, mostra isso. Você tem o afã desmesurado da busca incessante da riqueza, o afã da valorização ilimitada, e você tropeça com condições que são exteriores ao âmbito de domínio de cada capital particularmente considerado. O que é possível se dizer é o seguinte, é que como esse é um regime de produção anárquico no sentido não do black bloc, anárquico no sentido de que as decisões são descoordenadas, você não consegue coordenar as decisões individuais. E basta que, em alguns setores relevantes, a percepção de que você já investiu demais e que é necessário frear o ritmo de investimento, isso pode, em cadeia, gerar uma crise de realização. Quer dizer, na verdade, eu vou dizer de uma forma que pode parecer meio estranha, mas é o seguinte, quer dizer, existe superacumulação de capital quando cai a taxa de acumulação. Ou seja, pode parecer contraditório, né? Aparece a superacumulação de capital quando cai o ritmo de investimento. E cai o ritmo de investimento porque a percepção dos atores anárquicos que agem... Atores é ruim, né? Dos capitais individuais que agem em concorrência, é que se investiu demais. Já se foi muito além. Então, essa inflexão para baixo da taxa de investimento, vale dizer, da taxa de acumulação, faz com que as demandas intersetoriais se reduzam. E isso significa dizer que você passa a ter uma dificuldade de colocar os seus produtos na frente. Em suma, a superacumulação de capital, ela decorre da anarquia característica desse regime de produção. A superacumulação de capital na esfera financeira, a inflação de ativos, é a mesma coisa. Quer dizer, existem apostas conjugadas no sentido de que os ativos irão se valorizar. Basta que alguns apostem no sentido contrário, que caia a demanda daqueles papéis e você cai o preço, né? E você tem aqueles que ficaram com os papéis, tem uma desvalorização. Então, essa análise do Marx, quer dizer, mostrando tanto o antagonismo que é constitutivo desse regime de produção, esse antagonismo que se manifesta de maneira recorrente no desemprego, na solidão, na miséria, na exploração de outras áreas, o seu ingrediente revolucionário, que ele está permanentemente revolucionando as forças produtivas e mais, negando o trabalho. Ele nega o trabalho, ele se apoia no trabalho, mas despreza o trabalho, porque isso é o capital. Ele quer se ver livre do trabalho, esse incômodo que é o trabalho, né? Esse incômodo que é o trabalho. E, ao mesmo tempo que ele é revolucionário, que ele despreza o trabalho, que ele se contrapõe de modo hostil ao trabalho, ele recorrentemente se vê às voltas com crises. E isso não tem como você tirar, porque está no DNA do regime de produção, né? Pois bem, a resposta a isso tudo, é uma resposta política. Não existe resposta, não existe ajustamento automático do regime de produção. Não existe isso. Isso é uma ficção, que as coisas se resolvem por si mesmas. Não se resolvem por si mesmas, tá certo?
quando se imaginou que elas se resolvessem por si mesmas, em 29 e 30, você só aprofundou a depressão. Você converteu uma recessão numa depressão selvagem, e as respostas bem-sucedidas foram as respostas afirmativas, como o nazismo, por exemplo. O nazismo foi uma resposta afirmativa a uma crise, né? Botou o Estado a serviço da recuperação do gasto, e você, em pouco tempo, você fez com que o desemprego declinasse. O New Deal foi uma tentativa também de resposta positiva, porém tropeçando com inúmeras dificuldades políticas, dada a correlação política existente nos Estados Unidos naquele então. Hoje, a resposta foi igualmente política. Em que sentido? No sentido de preservar o sistema financeiro. Você vê hoje que, se você deixasse isso daí correr solto, você teria uma hecatombe mundial. Uma hecatombe mundial. Ora, a resposta foi qual? Foi salvar o sistema financeiro, que fez com que a dívida pública subisse uma brutalidade em todos os países, e com que você exportasse, na verdade, o ajuste da crise para a periferia do sistema europeu. Mas isso aí a gente discute com calma aí nos debates. Eu não quero me prolongar muito mais, mas só dizer que tudo isso mostra que quanto mais a gente se debruça sobre a história, sobre a outra reflexão teórica, que não a do Marx, mais vivo o Marx aparece. E é isso que eu quero dizer.